Olá pessoal, hoje daremos início à nossa sexta aula de circuitos lógicos. Primeiramente, resolveremos um exercício da aula anterior, o exercício 2, porque percebemos que ficaram algumas dúvidas, então iremos resolver passo a passo, explicando, e depois falaremos sobre um assunto onde diz sobre a conversão de uma expressão booleana para a tabela verdade. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. No início dessa aula, iremos fazer a resolução do exercício da aula passada. Uma máquina de testes de estanquidade realiza testes de diversas peças, através de dois sensores de pressão A e B. Quando realiza os testes, somente aprova as peças quando esses sensores ficam em níveis lógicos iguais. Ou seja, as condições verdadeiras aprovadas são SA igual a 0 e SB igual a 0. Ou SA igual a 1 e SB igual a 1. Outras condições fora estas determinam a peça reprovada. Encontre a tabela verdade, expressão booleana e circuito lógico para a condição de peças aprovadas. Considere sensor A, sensor de pressão 1, sensor B, sensor de pressão 2. Saída S, situação aprovado, igual a 1. Saída S, situação reprovado, igual a 0. Então, olhando do nosso lado direito, aí a gente tem esse problema e vamos então resolver. Para resolvê-lo, o que diz aí o problema? Primeiro a gente tem que encontrar a tabela verdade. Ok, então esse é o primeiro passo. Mas como que eu sei a quantidade de combinações dessa tabela verdade? Eu tenho dois sensores, sabendo aqui, temos dois sensores A e B. Esse A e B, que são os sensores, são as nossas entradas. Então, duas entradas, 2 elevado a 2, 2 de binário, 2 que sinaliza os sensores, A e B. Então, temos aqui 4 combinações, mediante esses dois sensores. Então, vamos lá, vamos colocar nossa tabela verdade. 2, tabela verdade. Ok? Então, nossa tabela verdade tem que ter o quê? 4 combinações. Então, primeira coisa. Sensor A e B. Então, eu vou chamar aqui as nossas entradas de A e B. A nossa saída está dizendo o quê? Que é S. Então, nossa saidinha aqui é S. Então, as combinações possíveis: 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Ok? Então, sempre que a gente vai montar a tabela verdade, normalmente a gente faz dessa forma. A primeira letra, como eu sei que é 4 combinações, eu divido as combinações por 2. E aí eu faço 2 zeros, 2 uns. Aí a próxima letra vai ser a metade dessa primeira. Então perceba que eu estou variando a cada um aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso é comum para todas as tabelas verdades. Se eu tiver 8 combinações, começo lá 4 zeros, 4 uns. Aí a próxima 2 zeros, 2 uns. E vou fazendo isso. Mas isso é uma regra aí para a gente conseguir ter todas as combinações possíveis dentro dessas 4 aqui, por exemplo. Ou 8, 16, enfim. Quantas forem necessárias. Então o nosso problema aí, ele diz o quê? Está dizendo para nós que as condições verdadeiras aprovadas são SA igual a 0 e SB igual a 0. Então, aqui ele diz que é uma condição verdadeira. Se é verdadeira, a nossa saída é igual a 1. Sempre que vocês verem verdadeira, nível lógico 1. Falso, nível lógico 0. Nós vamos trabalhar dessa forma. Ou SA igual a 1
e SB igual a 1. Que é essa última situação. Então aqui eu tenho também uma situação verdadeira. Então, coloquei as duas situações verdadeiras. Ele fala o quê? Outras condições fora essas determinam a peça reprovada. Se a gente olhar aí no nosso enunciado, saída é situação reprovada igual a 0. Então, outras situações diferentes dessas são essas intermediárias. Eu sei que aqui é o que? 0 e 0. Então eu tenho essas condições aí no nosso problema. Feito isso, o que é o próximo passo? Extrair a expressão booleana. Da onde que a gente extrai essa expressão? Lembrando do nosso exemplo lá. A gente vai pegar sempre das situações verdadeiras, que é o que é importante para nós. Qual situação é verdadeira? É esta e esta última aqui. Ok? Então vamos extrair a expressão. Vamos lembrar aqui e entender como que é. Então, ó, eu vou sempre extrair a expressão através de uma porta E, multiplicação. E vou somar essas situações. Por que somá-las? Somar é dizer para nós assim, ou. Se a gente olhar no nosso problema, ele fala assim, ó. As condições verdadeiras aprovadas são SA igual a 0 e SB igual a 0. Ou SA igual a 1 e SB igual a 1. Então eu tenho essa situação e essa situação como verdadeiras. Se eu coloco aqui uma expressão A vezes B, ok? A gente sabe que uma porta E, para que ela atenda a situação igual a 1, eu teria que ter duas condições 1 aqui. Como eu tenho duas condições em 0, eu teria que inverter o A e inverter o B. Se eu inverter esses dois sinais, o que vai acontecer na saída? Eu vou ter 1. Então, ó, inverti o A e inverti o B. Ok? É comum a gente pegar dessa forma, a gente multiplica, né? A gente coloca uma porta E aqui, para ficar mais fácil para nós. Então eu tive que inverter. Quando eu inverto o A e inverto o B, automaticamente o que é 0 aqui passa a ser 1. E aqui também é 0, passa a ser 1. Se eu multiplicar esses dois níveis lógicos após a inversão, quanto que eu vou ter na saída? 1. Ok? Então por isso que a gente faz essa inversão de sinal. Isso daqui é uma parte da nossa expressão. A barrado vezes B barrado. Aí eu vou para a nossa outra situação aqui embaixo, que também é verdadeira. Vou colocar A vezes B. Ok. E aí vou verificar as minhas entradas. Aqui eu já tenho as entradas em nível lógico 1. Então se eu multiplicar 1 vezes 1, quanto que eu tenho na saída? 1. Precisa inverter os sinais? Não. Simplesmente aqui já está o nosso termo da expressão. Ok? Quando eu coloco esse mais aqui, ó, eu estou dizendo o quê? Ou essa situação vai chegar em níveis lógicos 1 na nossa saída. As outras condições são situações reprovadas. Então eu não preciso extrair a expressão. Se eu fosse extrair a expressão, eu teria que fazer uma expressão invertida. Então, onde está 0, se eu fosse fazer os termos aqui a partir das situações falsas, reprovadas, a gente usaria o quê? Uma soma que multiplica a outra soma. Eu inverteria essa expressão. Okay? Mas não é comum porque para nós é melhor trabalhar com as nossas condições verdadeiras, fica mais fácil o entendimento. Então essa é a nossa expressão booleana. Então a partir da tabela verdade nós temos, que vamos chamar aqui de terceira situação, expressão booleana. Nossa expressão booleana irá ser
S igual A barrado vezes B barrado mais A vezes B. Então aqui está a nossa expressão booleana. S igual a A barrado vezes B barrado, que soma, né? Mais A vezes B. Então a gente vai lembrar o quê? Que aqui a gente pode chamar como E. A barrado e B barrado está dizendo o quê? E quando os sensores estiverem em zero, sensor A em zero, sensor B em zero, barrados, isso aqui vai ser como se fosse nível lógico 1 na nossa saída. Ou A e B em níveis lógicos 1. Também vou ter a nossa saída como 1. Então é isso que a gente tem que interpretar na nossa expressão booleana. Então a partir da tabela, a partir da expressão, o que teremos agora para ser feito? O nosso circuito lógico. A partir disso a gente vai fazer o nosso circuito lógico. Circuito lógico teremos A invertido, B invertido. Então eu vou colocar ele aqui. A, B. Criando os barramentos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vou fazer o primeiro termo da expressão. Saio do A. Passo por uma porta não. Ok? Tem a saída dela aqui. O B. O B eu também passo por uma porta não. Vou ter o B. Após isso, vou multiplicar em uma porta E os dois termos. Então aqui eu vou ter uma porta E. Estou fazendo passo a passo, lendo a expressão e montando o circuito. Então, porta inversora, passou. Porta inversora o B, depois a gente multiplicou aqui o termo. Então, estou fazendo um pouco diferente aí do que a gente fez. Eu estou olhando a expressão e já vou fazendo o circuito lógico. Aí sai aqui. Sai aqui esperando o quê? O outro termo. Então vamos lá. Foi feito esse termo, vamos fazer o outro termo agora. 1, 2. O segundo termo fala que A e B multiplica. Vamos pegar aqui o A e o B. Eles não precisam passar por uma porta inversora. Eles vão passar direto pela porta E, que é a nossa porta que faz a multiplicação dos sinais. Ok? E agora? Esse é o nosso segundo termo. O que é feito com eles? Feito a soma. Para a gente somar, a gente precisa de uma porta OU. Então vamos levar isso aqui. Aqui. Trago o sinal deste e faço isso daqui. Porta OU. E aqui eu tenho a nossa saída S. Ok? Para ficar melhor, o que foi feito? Vamos lá. Vou colocar os sinais aqui para a gente... Aqui foi feito o quê? Primeiro A barrado. Aqui a gente fez o quê? B barrado. Ao multiplicar esses dois, o que eu tenho aqui na nossa saída? A barrado vezes B barrado. Então, esse termo chegou aqui. Vamos lá para outra porta. Porta E, multiplicou. O que eu tenho na saída dela? A vezes B
Ok? Tenho esse termo. O que eu faço com esses dois termos? Somo. E aqui na nossa saída, o que teremos? A barrado vezes B barrado mais A que multiplica B. Ok? Que nada mais é do que essa expressão booleana. Ok? Então, essa expressão gerou esse circuito, a saída desse circuito vem para a nossa expressão, que automaticamente da expressão a gente vem para a nossa tabela verdade. E da tabela verdade a gente chega lá no nosso problema que diz que as situações verdadeiras aprovadas são SA0 e SB igual a 0, ou SA igual a 1 e SB igual a 1. Então está feito aí a resolução do exercício 2. Então esse aqui é o exercício, conforme vocês podem ver aí, exercício 2 da aula passada. Ok? Então a gente vai prosseguir a nossa aula falando do assunto de hoje. E antes disso, vocês estudem esse exercício, lembrem aí se fizeram de forma correta, se não, tentem refazer aí. O 1 é mais simples que esse, vai gerar somente um termo. Então quem não fez o 1, tentem fazer o exercício 1 e a gente vai prosseguir com a aula de hoje aí, explicando um novo assunto. Pessoal, o assunto da aula de hoje, da aula 6, a gente vai falar um pouco aí sobre como obter uma tabela verdade a partir de uma expressão booleana. Isso é importante porque quando a gente for falar de simplificação pelo método de Carnot, vai ficar melhor para vocês resolverem. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma expressão booleana. Essa expressão booleana a gente vai ter que transformar ela em uma tabela verdade. Vou fazer passo a passo para vocês compreenderem. Aqui do nosso lado direito, a gente tem o lembrete de A vezes B, com só duas variáveis. Também temos um lembrete ali com três variáveis, A vezes B vezes C. Isso daí é para a gente compreender o quê? Se eu tiver uma multiplicação, lembrando da nossa porta E, 0 vezes 0, quanto que eu tenho na saída? 0. 0 vezes 1, quanto que eu tenho na saída? 0. 1 vezes 0, quanto que eu tenho na saída? 0. 1 vezes 1 é a única situação que eu tenho 1 na nossa saída. E se for três variáveis? Da mesma forma, só que acrescentando a letra C. Então, a única condição que eu vou ter 1 na saída é se eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1 na saída. Ok? Então, com duas variáveis ou três, a gente segue da mesma forma. E aqui embaixo a gente tem como se fosse uma porta OU, entendendo desta forma, A mais B, que a gente entende como A ou B. Se eu tiver 0 ou 0, vou ter 0 na saída. 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1 na nossa saída. Se eu tiver três variáveis, da mesma forma. Três variáveis, 0 ou 0 ou 0, 0 na saída. 0 ou 1, quanto que eu tenho na saída? 1 também. 1 ou 0 ou 0, quanto que eu tenho na saída? 1. 1 ou 1 ou 1, 1 na saída. Ok? Então, com duas variáveis ou três, a gente tem a mesma situação. O que vai mudar é o quê? Com três variáveis a gente vai ter muito mais combinações possíveis. Aqui a gente só vai ter 4 combinações, lá a gente vai ter 8 combinações. Ok? Mas por que isso daí? Isso daí para que a gente entenda na hora que a gente estiver convertendo a nossa tabela verdade. Então vamos lá. Primeira parte para a gente montar essa tabela verdade. O que é a tabela verdade? É através dos sinais lógicos
0 e 1, a gente determina a nossa saída. Ou seja, através de várias combinações possíveis de uma determinada expressão, aqui ele está dizendo para nós que a combinação seria A barrado mais B mais A vezes B barrado vezes C barrado. Isso daqui vai dar uma saída para nós. Isso aqui é o quê? São as variáveis do nosso circuito. Várias condições possíveis aí, que vai gerar um circuito lógico, e esse circuito lógico vai dar uma saída, vai dar um sinal final para nós. Ok? A tabela verdade é pegar esses sinais, pelo próprio nome aí, e dizer de forma verdadeira a nossa saída. Okay? Então, primeiro, como que eu encontro essa tabela verdade? A primeira condição é saber quantas variáveis de sinais eu tenho aqui. Quantas variáveis a gente enxerga pela nomeação das letras. Eu tenho quantas letras aqui? A, B e C. Ou A, B, C, né? Elas vão fazendo combinações entre elas. Entretanto, eu só tenho 3 sinais. A, B e C. Então, a primeira condição para montar a tabela verdade é saber isso. Quantos sinais possíveis eu tenho aqui? 3 sinais. A, B e C. Aí eu vou pegar e vou fazer esse pequeno cálculo aqui para saber as combinações. 2 elevado a quantos sinais? 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, a nossa tabela verdade vai ter 8 combinações lógicas desses 3 sinais. Vou montar ela aqui então, pessoal. 3 variáveis inicialmente. Então, A, B e C. Ok? Se ela tem 8 combinações, primeira coisa, como que eu monto uma tabela verdade por regra, né? Eu começo montando aqui do A até a variável final. 8 combinações eu posso fazer assim, é uma regra para ajudar. Então eu vou dividir aqui 4 zeros e 4 uns. Então eu começo assim. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ok? 8 combinações. O B, eu vou pegar, aqui eu coloquei 4 e 4. O B eu vou dividir por 2 mais uma vez. 4 dividido por 2, 2. Então eu vou variar isso a cada 2. 0, 0. Vou variar agora. 1, 1. 0, 0, 1, 1. Ok? A terceira variável. Vou pegar 2 aqui e dividir novamente por 2. O 2 é a base de tudo porque é binário. 2 dividido por 2 dá 1. Então eu vou variar o C. Cada dígito eu vario aqui na nossa tabela. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Fazendo isso como uma regra para nos ajudar, eu vou ter todas as combinações possíveis dentro de, nesse caso aqui, de 3 variáveis. Então eu vou ter 8 combinações e todas as combinações possíveis entre essas 3 variáveis está aqui. Ok? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se vocês pegarem lá, por coincidência, né? Ou não, se vocês pegarem os números binários, a sequência lógica dele, de 0 até 7, vocês vão perceber que é exatamente isso. Aqui eu tenho o número 0, aqui eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Fazendo essa regra, automaticamente a gente tem já a conversão aí do sistema binário para o decimal. Então podem pegar lá os números que vocês fizeram aí nas primeiras aulas, vão ver que essas combinações equivalem de 0 a 7, e quantos números temos? 8, contando 0. Então, primeira parte. Segundo, eu vou riscar aqui, ó. Ok? Essa nossa tabela verdade tem que dar uma saída. Só
que essa saída é mediante a toda essa expressão. Então, para a gente encontrar a saída mediante essa expressão, eu vou ter que fazer essa expressão na tabela verdade. Eu vou ter que montar esses termos aqui até eu chegar na nossa saída final. A nossa saída final tem que fazer o quê? A soma e as multiplicações. Ela tem que fazer essa expressão aqui, dentro da tabela verdade. Então, primeira coisa, o que eu tenho na expressão aqui que eu vou ter que fazer? A barrado, B barrado, C barrado. São termos que eu tenho aqui que eu vou ter que utilizar nessa nossa expressão. Aqui dos nossos lembretes só tem o que? A porta E e a porta OU. Vamos colocar aqui, ó. Qual que é o lembrete da porta não? A, exemplo, A igual a 0. A barrado. Quanto que é A barrado? 1. Então esse é o lembrete da nossa porta não. Se eu tiver um sinal e barrar ele, ele vai inverter para nós. Então é isso que a gente tem que ter aqui na nossa tabela verdade. Por quê? Primeiro sinal que eu vou ter que fazer aqui na nossa tabela verdade, para chegar na saída, né? A barrado, que é o que tem na nossa expressão. Então se é A barrado, tudo que é 0 aqui em A vai passar a ser 1. Eu vou inverter todos os sinais. Então, primeira parte aí para nós montarmos a nossa expressão dentro da tabela verdade. 1. Por quê? Tudo 0, inverti o sinal tudo para 1. Tudo em 1, inverto o sinal tudo para 0. Ok? Primeiro sinal que eu coloquei aqui. Aí vou fazendo uma separação aqui para ficar melhor para nós. Eu tenho B barrado? Tenho, na nossa expressão. Então é interessante eu também fazê-lo aqui, para ficar mais fácil para a gente resolver a expressão depois. Vocês vão ver por quê. Então tudo que é 0 aqui, inverto para 1. Tudo que é 1, inverto para 0. Então terei aqui, ó, 1, 1, 0, 0. O que está sendo feito? Está invertendo esse sinal aqui de B. Aqui, 1 e 1, 0 e 0. Ok? Tem o C barrado? Tem. Tem que fazê-lo também. Então, C barrado. 0. Aqui eu fico com 1, 0. 0, 1. 1, 0. 0, 1. 0, 1, 0. Ok? Então, primeira parte aí que a gente está fazendo. A gente tem que encontrar essa expressão, tem que ter um S final. Então, foi particionada. Primeiro eu encontrei as situações inversoras. Agora, o que eu posso fazer aqui dessa expressão? Já posso trabalhar com a expressão. Então, vamos lá. Aqui é um termo só, isolado. Eu já tenho ele. O B. O B é um termo isolado. Também já tenho ele. O que eu não tenho aqui? A vezes B barrado, vezes C barrado. Isso eu não tenho. Então eu já posso ter esse termo. Aí eu vou colocar aqui, ó, A vezes B barrado vezes C barrado. Isso aqui vai ser um termo que a gente vai gerar agora. Isso aqui é uma multiplicação de 3 variáveis. Vamos olhar na nossa tabela lá, ó. 3 variáveis. Se eu tiver, por exemplo, 0, o que eu estou multiplicando aqui? É o A, ok? Vezes B barrado, então eu estou multiplicando com esse aqui, e com C barrado. Vamos olhar na nossa tabela lá. 0 que multiplica 1, quanto que eu tenho na saída? Olhando lá, temos 0. Okay? O que nós temos que lembrar? A única possibilidade de eu ter 1 numa multiplicação
é quando os três termos são 1. Se eu tiver um zero nessa multiplicação, ele vai zerar o nosso cálculo aqui, nosso termo da expressão. Então vamos lá, vou fazer isso com todas as linhas da tabela. Então, ó, agora eu tenho aqui, ó, 0 vezes 1 vezes 0. Só tem 1, o restante é 0. Então eu vou ter 0 aqui também. Ok? Aí eu passo para debaixo. 0 vezes 0 vezes 1. Ou seja, para ficar mais rápido, olhei, tem 0, já coloco o 0 no final. Independente dos outros termos serem 1, não vai conseguir ser 1 no final. Então eu já olhei aqui, o A meu já é 0, então eu já sei que aqui no final é 0. Ok? Aqui não, aqui a gente tem As, tudo em 1. Aí, consequentemente, eu tenho que olhar o outro termo, né? Então aqui, ó, A, o B barrado, 1, e o C barrado 1. Perceba que a gente está multiplicando 3 níveis lógicos 1. Olhem na nossa tabela, vamos ter quanto na saída? 1. Ok? Aqui da mesma forma. 1, que multiplica 1, que multiplica 0. Então já zerou aqui. Ok? O próximo, 1, 0. Automaticamente aqui já foi para 0. 1, o B, 0. O C barrado, 0. Então automaticamente a gente tem quanto aqui? 0. Ok? Então o que foi feito aqui? Isso aqui eu já resolvi. Isso aqui eu já tenho. Isso aqui eu também já tenho. Eu já tenho tudo da expressão. Se eu tenho tudo, eu vou colocar quem aqui agora? O nosso S. Eu não preciso mais montar colunas para nos ajudar, porque eu já tenho tudo aqui. Aí vamos lá, o nosso S diz o quê? Que A barrado, então quem que eu tenho aqui? Verificar aqui, ó. A barrado mais B mais A vezes B barrado vezes C barrado. Então eu tenho que somar os três. Somar equivale a uma porta ou. Essa porta ou, no nosso caso, vai ter 3 variáveis. Quem são as variáveis? Essa é uma variável, essa é outra, essa é outra. Então tem 3 variáveis sendo somada. Como se fosse uma porta ou de 3 variáveis. Ok? Então a gente está somando um termo como se fosse desta forma aqui. Como se eu tivesse 3 termos e uma porta ou. Ok? Então 3 termos somando, olhando na nossa tabela, a gente vai entender o quê? Só vamos ter 0 na saída se os 3 termos forem 0. Percebam, 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. É a única possibilidade. Se eu tiver 1 em qualquer uma dessas variáveis, eu já vou ter 1 na saída, que é uma porta ou, é uma soma, que diz se eu tiver um sinal 1, na saída eu já tenho 1. Ok? Então vamos lá. Olhando quem agora? O nosso A barrado, o B e todo esse termo. Então vamos lá, A barrado 1. Aqui eu já tenho 1. Mais 0. Mais 0, quanto que eu tenho na saída? 1. Então para ficar mais fácil é só a gente olhar. Se eu tiver 1 em qualquer um deles, já jogo 1 na saída. Não precisa nem ficar olhando muitos outros aí, que não tem necessidade. A gente já tem a tabela ali dizendo para nós que tendo 1 já é suficiente. Então vamos lá. Aqui, A barrado 1. Se eu tenho 1 aqui, automaticamente minha saída já é 1. Vou para o próximo. A barrado 1, tem 1 aqui. Preciso olhar nos outros? Não tem necessidade. Já sei que a nossa saída vai ser 1. A barrado 1.
Preciso olhar nos outros? Posso olhar. Aqui tem 1 também. E aqui? 0. Mas o importante, tendo 1, já sei que vai ter 1 na saída. Ok? Vamos olhar nesse aqui agora. Tem o 0 aqui. Opa, se eu tenho 0, vamos olhar no próximo. O B também tem o 0. Então, ó, vou até circular aqui para ficar melhor. 0, 0. Tenho 2 zeros. Vamos olhar para o terceiro termo. Ah, o terceiro é 1. Então, quanto que eu tenho na saída? 1. Continuo com 1 ainda. Vamos lá, próximo. Abarrado. Opa, 0 também. 0 aqui. B, 0. E o nosso A vezes B barrado vezes C barrado, aqui tem o 0. Ah, essa situação eu tenho uma condição em que os 3 somam 0, 0, 0. Então, 0 na saída. Ok? Próxima situação. 0. Opa, se tem o 0 aqui, vou olhar outro. Ah, aqui eu já tenho 1 no nosso B. Então, automaticamente aqui já ficou condição lógica 1. Próximo. A barrado, 0. Opa, 0 é importante. B1. Então já tem 1 na saída, mesmo que aqui tenha 0. 1 na nossa saída. Ok? Então, aqui a gente finaliza a tabela verdade. Então, ao finalizar essa nossa tabela, a gente vai olhar o quê? Que o S aqui da tabela é equivalente a esse S da nossa expressão booleana. O que foi feito? Foi pego cada condição da expressão, foi colocada na tabela, só que usando que os níveis lógicos 0 e 1, e aqui a gente tem essa combinação. Se eu pegar essa expressão booleana, construir um circuito lógico, a gente aprendeu como que a gente converte da expressão para um circuito lógico. A gente vai ter as portas lógicas. E pegar essa combinação em níveis lógicos e colocar na entrada do nosso circuito, a nossa saída tem que ser exatamente isso daqui. Se a gente quiser comparar, analisar, tem até simuladores de eletrônica onde a gente consegue fazer isso. Ou montar na prática usando os CIs integrais, que são os circuitos integrados, aonde a gente vai conseguir ter essa combinação lógica. Aqui a gente já pegou uma expressão pronta, mas eu poderia ter um determinado problema que ia chegar nessa expressão, ia chegar nessa tabela verdade. Ou vice-versa, ia chegar nessa tabela, dessa tabela a gente conseguiria chegar na expressão. O que a gente fez na aula passada e hoje também na explicação do exercício foi sair do problema, chegar na tabela verdade, chegar na expressão e da expressão ir para o circuito. Aqui a gente está explicando a partir da expressão chegar numa tabela verdade. Então existem vários caminhos aí para a gente chegar no mesmo objetivo. Então vai ser passado para vocês aí, usem essa explicação. Vamos passar para vocês aí alguns exercícios de expressões booleanas, algumas expressões para que vocês cheguem na tabela verdade. Isso é importante para que a gente trabalhe adiante a simplificação dessa expressão. Eu simplifico a expressão através de um método chamado Carnot, só que eu tenho que compreender muito bem a tabela verdade. Então, isso aqui foi algo assim, até mais complexo. Eu não parti da tabela verdade de uma forma mais simples, mas a gente vai passar para vocês aí algumas leituras também de tabela simples e chegar numa tabela já complexa como essa. Então, bons estudos e até a próxima aula.